coordenado pelo CRELIG e pelo Grupo de Estudos do Cristianismo Clara Mafra. Hoje o tema que eu vou... Sou Bernardo, sou doutorando do PPCIS UERJ, orientando da Sicília, e hoje o tema que vai ser apresentado é Atores Carismáticos e a Política. Vai ser apresentado pela Esther Alferino, que é do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Sociologia Política da UENF, e pelo Nelson Leles, que ela é mestranda e ele é doutorando também do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UENF. A Esther vai analisar aqui a atuação do pastor Silas Malafaia nos campos político e religioso. Ela é mestranda, é cientista social pela UF de Campos e pesquisa sociologia da religião desde a graduação, sob dominação da Igreja Universal de Campos. O Nelson, ele é doutorando pelo programa de pós-graduação da UENF, de Sociologia Política, ele é mestre em Ciência das Religiões, especialista em ensino religioso, graduado em Teologia pela Faculdade Unida de Vitória. Ele é membro do CRELIG e também do Repensando o Secular. É colunista da revista Censo, colaborador do Ateliê de Humanidades, organizador de 2 séries, uma Religião e Política, a brasileira, pelas editoras Terceira Via e Recriar, e outra no Prelo, que é Religião e Violência, também pela editora Recriar. O Nelson vai analisar a trajetória política do Cabo Daciolo. Acho que melhor já passar a palavra aí, eu não sei como, se eu não me engano, são 20 minutos por apresentação, não é isso? Isso, 20 minutos. Tá, e como for, pode começar pela Esther, não sei, como preferirem. Pode ser, por mim tudo bem. Tá bom, então. Então, boa apresentação. Mais uma vez, obrigado, gente. Todo mundo me ouve bem? Boa noite, eu sou Esther, como o Bernardo disse, eu sou mestranda do Programa de Sociologia Política da UENF. Eu sou cientista social pela UF de Campos. Eu já trabalho desde a graduação com Sociologia da Religião, mais concentrada nos pentecostais. Na graduação, eu trabalhei com a Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Campos, sob a orientação do professor Cláudio Souza e Silva. E agora eu estou trabalhando a trajetória na minha dissertação de mestrado, a trajetória do pastor e conferencista Silas Malafaia nos campos religioso e político, sob a orientação do professor Paulo Gajanigo. Eu me interessei em trabalhar com o Silas Malafaia e não mais com a Igreja Universal. Inclusive, eu entrei no programa de mestrado com o projeto ainda, pensando em continuar trabalhando a Igreja Universal, mas eu entrei no mestrado em 2018. Minha turma é a turma do início de 2018. Durante aquele ano, as coisas foram acontecendo de uma forma no país que foi me despertando outros interesses de pesquisa. E a figura do Silas Malafaia sempre me voltava à mente, me vinha à cabeça. No ano de 2018, que foi o ano eleitoral, o ano da eleição do Bolsonaro, e algumas figuras ali estavam sendo importantes no debate da sociedade civil, no debate político, sem pleitear nenhum cargo eletivo, e era o caso do Silas Malafaia. O Silas Malafaia sempre vinha à tona quando eu tentava pensar nessa ascensão de uma direita conservadora nos costumes e liberal na economia, ou que pelo menos se pretende conservadora nos costumes e liberal na economia. E eu sempre me vinha à mente a figura do Silas Malafaia como alguém importante, e alguém que na sociologia da religião não é tão trabalhado como outros atores políticos. O Silas Malafaia, ele é mais explorado nas ciências da religião. Eu encontrei durante a minha pesquisa alguns trabalhos sobre ele nas ciências da religião, mas na sociologia política, na ciência política, muito pouco se fala do Silas Malafaia em si. Então, por isso eu me interessei em focar minha pesquisa na trajetória dele, para tentar compreender essa transposição que ele faz entre os dois campos, o campo político e o campo religioso, sendo ele uma figura que nunca se candidatou a nada pessoalmente, ele apoia candidaturas,
ele apoia pautas políticas de um modo geral, com um cunho moral muito grande, pautado em texto bíblico para respaldar o posicionamento, uma militância muito forte à direita que ele faz, e ele ganha cada vez mais espaço. Não é de agora que ele atua politicamente, desde a época da Constituinte, ele já é atuante, ele não foi um deputado constituinte, mas ele fez campanha para deputados constituintes, ele fez campanha contra o Lula e o PT desde a época da Constituinte, essa questão dele com o Lula e com o PT antiga. E ele ganha cada vez mais espaço, sendo chamado, por exemplo, para audiência pública na Câmara dos Deputados para falar sobre questão de casamento igualitário, civil, para falar sobre questões que ele iria lá como um técnico, porque ele é psicólogo de formação, então ele é chamado para falar como uma pessoa que vai lá dar uma opinião técnica sobre determinadas coisas relevantes no debate, e que são muito relevantes no debate especificamente da eleição do Bolsonaro, né? As pautas morais e muito ligadas à religião que são levantadas por ele são muito relevantes para compreender parte do que existe ali por trás da eleição do Bolsonaro. Em relação ao carisma especificamente, o conceito weberiano de carisma e a revisão burguesiana do conceito weberiano de carisma são muito importantes na minha pesquisa, porque Silas Malafaia, assim como outras figuras religiosas brasileiras, são figuras carismáticas, são figuras que dominam pelo carisma também, e eu digo aqui que é importante a revisão burguesiana do conceito de Weber, para mim, na minha pesquisa, porque Weber trabalha com aquela noção do carisma como uma questão quase mágica, né, de que o ator carismático possui um dom quase que mágico, e Bourdieu vai fazer uma revisão disso, pensando que o carisma pode ser apreendido também. O carisma, ele pode ser uma questão de hábitos apreendido também, que o carisma circula, ele pode ser passado, ele pode ser ensinado e aprendido. Então, isso para mim é importante, porque o Silas Malafaia, ele foi filho de pastor, ele foi genro de pastor, ele herdou a igreja do sogro, José Santos, que morreu em 2010. Ele trocou o nome da igreja do sogro, que passou a se chamar Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é o mesmo nome da associação dele, o mesmo nome do programa de TV que ele tem hoje. E aí eu também uso alguns autores brasileiros, a professora Roberta Biva Campos, que também faz essa revisão aí do carisma apreendido, do hábitos carismático, que ela trabalha com essa expressão, hábitos carismático. São questões muito caras à minha pesquisa, muito importantes à minha pesquisa, entrelaçados com a trajetória do pastor em si, né, que usa do televangelismo há muitos anos. Ele tem um programa de televisão desde 1982, ele nunca esteve fora do ar desde então. Ele mudou de emissora, mudou de nome de programa, mas ele nunca esteve fora do ar desde 1982, ele é um dos pioneiros do televangelismo. Adepto à teologia da prosperidade, que é uma outra característica marcante dessa direita religiosa, militante. A teologia da prosperidade também parece estar sempre ali em torno disso, né? A relevância das trajetórias pessoais, do sucesso pessoal, do virtuosismo pessoal para conquistar lugares melhores na sociedade, inclusive economicamente, muito valorizados. Tudo isso compõe a trajetória do Silas Malafaia e é muito importante para a minha pesquisa. Eu ainda
concluí a dissertação, não defendi a dissertação ainda. Eu sou da turma de 2018, então a minha dissertação deveria ter sido defendida em março, não aconteceu ainda. Meu novo prazo é até agosto para fazer a defesa, e espero conseguir concluir até lá. E é isso que eu acho que basicamente eu tinha para falar agora, e eu acho que pode ser melhor depois da fala do Nelson e com as questões que as pessoas tiverem, com os questionamentos que forem levantados, falar mais. Acho que é isso. Muito obrigado, Esther. Agora vou passar direto a palavra para o Nelson. Ok. Boa noite, então, a todos, todas. Nesse ambiente aí acadêmico, com ar de casa, né? Com as questões bem íntimas da gente. E, bom, eu quero agradecer primeiro aos grupos de pesquisa, né? E a todos vocês que estão aqui com a gente, acompanhando gentilmente esse tempo. Eu acho que é rico para nós, pesquisadores, porque é a oportunidade que a gente tem, depois de algumas semanas, considerar publicamente um pouco das nossas pesquisas e, sobretudo, acolher, né, algumas informações, algumas observações, pontos críticos, né, a fim de nos ajudar a construir, a remodelar a nossa pesquisa, enfim. Bom, como já apresentado aqui, a minha trajetória é sobre um outro ator carismático, que é o Cabo Daciolo, que chama, inclusive, Esther, o Malafaia de falso profeta, né? Sim. Há um fight aí entre ambos, né? E o Cabo Daciolo, eu tive contato com ele, com a história dele, assim que ele surgiu na arena pública em 2011, e como líder do movimento SOS Bombeiros, né? Então, o que eu gostaria de trazer aqui é uma questão mais sumária, a fim de que a gente possa, posteriormente, a partir de algumas questões, reformular e aprofundar melhor. Mas eu queria pontuar pelo menos 3 questões aqui. Eu também trabalho com as categorias weberianas, né? E, sobretudo, a de profeta emissário, onde Daciolo se vê como um personagem com atribuições de enviar a mensagem divina por onde ele passa. Ele, por várias vezes, se coloca como um profeta, ele diz profetizar, ele diz trazer uma mensagem divina a determinadas pessoas, inclusive no seu ambiente também, como parlamentar. Isso é muito comum nas falas dele. E também, diante desse percurso político, público, melhor dizendo, da trajetória de Daciolo, para além dessa característica, dessa categoria de profeta e emissário, eu também atesto aqui, e pelo que eu tenho observado, é plenamente possível considerá-lo como um profeta e emissário político, e diferentemente dessa questão que é trabalhada por muitas pessoas na ideia de focar o líder político, observar sobretudo aquilo que Weber também falou, não apenas a ideia do ator político, mas a relação carismática que existe a partir desse ator político com determinada comunidade, com outros atores que circundam a ele. E o que é possível, tem sido possível articular até agora na pesquisa, assim como Weber falou, né, sobre o líder carismático, nessa relação carismática que busca o bem dos dominados. Para Daciolo, a construção na sua teodiceia, na sua narrativa, isso é muito interessante, durante os capítulos que eu já percebi, os dominados para ele estão na mesma categoria daquilo que a epístola de Tiago vai dizer dos órfãos e das viúvas. A religião de Deus
é cuidar de órfãos e viúvas. Essa gente é dominada por forças políticas, e essas forças políticas são dominadas por forças sobre-humanas, que ele vai chamar de demônios. Esses demônios agem nas forças políticas, esses políticos são falsos profetas, e esses falsos profetas tendem a gerar fome e escravidão nessas pessoas, que são os dominados, são os oprimidos. E observar, portanto, nessa trajetória, como é que o discurso dele está inclinado, portanto, ao direito dos trabalhadores, desde o início, né, que é visto como a sua projeção como líder no movimento SOS Bombeiros. E, ao longo disso também, observar como é que Daciolo utiliza a religião e os símbolos religiosos a fim de legitimar suas ações, tanto como líder do movimento, como parlamentar e também como candidato à presidência da República, o que aconteceu em 2018. Né? E é interessante como ele vai tentar esvaziar na sua a atividade parlamentar esses mesmos símbolos religiosos, tratando-os como não religiosos, como a própria Bíblia. Ele vai dizer, a Bíblia não fala sobre religião, a Bíblia não é sobre religião, né? Não existe política sem Deus, ambos estão atrelados, ambos estão ligados um ao outro. Na linguagem dele, na percepção dele, não há diferenciação entre essas esferas, né? Isso tudo com a intenção de adequar esses símbolos religiosos e, ao mesmo tempo, descrever uma narrativa, uma teodiceia dentro da esfera política. Portanto, os três momentos da trajetória dele: primeiro, Daciolo enquanto líder do movimento SOS Bombeiros, segundo, Daciolo como parlamentar, e depois Daciolo enquanto candidato à presidência da República. E aí, nesse breve exercício, e quando tiver faltando 5 minutos, você pode me avisar, por gentileza, tá? Nesse exercício eu quero enfatizar como é que essa narrativa, essa teodiceia do Daciolo é construída na sua trajetória. Então, primeira coisa, Daciolo como membro do SOS Bombeiros. É curioso porque ele surge em 2011, só que em 2010 há uma explosão dentro das igrejas evangélicas de um discurso que tenta demonizar a instituição política, sobretudo os partidos, e colocando como o pináculo, né, o ponto maior dessa pirâmide, o Partido dos Trabalhadores. Isso acontece durante as eleições de 2010, e essa ambiência gerada, sobretudo com o discurso do pastor batista chamado Piragini Júnior, onde enfatiza as questões morais, as pautas comportamentais, apontando, portanto, a questão da crise política, e que a igreja evangélica deveria, portanto, acordar e tomar parte em relação a essas questões políticas. As pautas prioritárias eram, obviamente, a negação do aborto, e se tratava também de questões sobre casais homoafetivos, que é totalmente insustentável para esse tipo de discurso, e essas defesas única e exclusivamente morais e comportamentais. Quando surge o Cabo Daciolo, essa relação dessa narrativa, essa construção dessa narrativa, ela ganha outros elementos que, ao meu ver, na minha interpretação, inexistiam nesse tipo de narrativa, dessa inserção da religião no setor político, que é também a luta da forma que Daciolo se apresenta pelo direito dos trabalhadores. E é claro, estou dizendo aqui dentro de um setor conservador, com a forma que Daciolo se apresenta. Obviamente que nós vamos encontrar evangélicos parlamentares que também possuem esse tipo de pauta. Só que a maneira como Daciolo se apresenta dentro desse
engajamento sociopolítico diferencia-se dos demais. Então, o surgimento do Cabo Daciolo é apresentado na linguagem dele no meio de uma crise política. E dentro dessa crise política há uma necessidade de apontar quais são os inimigos. O inimigo é o Sérgio Cabral, o governador. E aqui há uma outra linha curiosa, porque dentro dessa narrativa, dessa teodiceia que ele começa a montar, ele começa a ressignificar textos bíblicos, narrativas bíblicas, trazendo para essa forma de legitimação da sua ação a ideia de se colocar como determinados personagens e também vestir a mesma roupagem nos personagens que ele tem como inimigo. Por exemplo, ele trata a narrativa do livro de Daniel para essa arena, onde ele se porta como o profeta Daniel, e o Nabucodonosor, que é o imperador, segundo a narrativa, com linhas que vão oprimir, né, o povo, que é colocado associado ao governador Sérgio Cabral. Bom, fazendo essa reconstrução, ele também tenta remodelar o próprio movimento. Segundo Weber, um líder carismático, ele não precisa obrigatoriamente criar o movimento, mas ele pode remodelar esse movimento. E é justamente isso que acontece. Diante de algumas entrevistas que eu fiz com pessoas que participaram desse movimento, todas elas foram unânimes em dizer que Daciolo trouxe uma linguagem religiosa para dentro desse movimento, onde palavras de ordem foram também ressignificadas, de modo que grande parte das pessoas que fazia parte desse movimento vinha também de tradição evangélica e conseguia compreender, portanto, os significados, os símbolos, a linguagem religiosa que Daciolo proferia nos seus discursos e na forma de motivá-los dentro desse movimento SOS Bombeiros, que queria uma melhoria salarial, segundo a PEC 300 de 2008. Os bombeiros tinham o pior salário de todos os estados do Brasil. Na época, um soldado ganhava cerca de R$950, né? E Daciolo, portanto, faz críticas duras ao governo utilizando desses elementos religiosos e posicionando-se como aquele único capaz. Isso, para mim, é interessante, porque ele se coloca como o único capaz de solucionar esse tipo de problema. Ele passa, portanto, por alguns momentos que são bem interessantes dentro do quadro profético montado pelo Weber, né, e também, inclusive, pelas categorias messiânicas, mas foram coisas que eu havia deixado desde a minha defesa de projeto. Então, Daciolo passou pela perseguição, ele se vê perseguido, né, ele passou pela prisão, e ele é chamado, inclusive, de herói, né, que é uma outra forma de adjetivar esse tipo de profeta, e ele se porta também como aquele capaz de morrer pelos seus, né? Então, dentro desse surgimento dele, ele traz para o movimento elementos religiosos, descreve o cenário político com ressignificações de personagens e narrativas bíblicas, e é uma pessoa também que não possui filiação até então partidária, e não possui também filiação religiosa. Ele é alguém desigrejado, e isso parece conceder a ele uma espécie de liberdade profética para poder lançar, inclusive, as suas críticas, né? A crítica à cúpula da igreja evangélica e outras instituições também, outras organizações
a maçonaria, Ursal, a família Rothschild, com a família Marinho, que são promotoras da fome no país. Né? Essas pessoas são... Enfim, na minha entrevista com ele, eu perguntei se, após ele dizer, né, a cúpula da igreja evangélica faz parte desse emaranhado responsável por trazer tanta miséria ao nosso país. E daí eu perguntei a ele, quem é a cúpula? E a resposta dele, ore, varão, ore para que Deus revele a você quem é essa cúpula. Bom, ele já tinha dito isso no monte nas eleições. E a cúpula, o senhor Malafaia, né, o sujeito da análise da Esther, também faz parte dessa cúpula. Né? E Edir Macedo também faz parte dessa cúpula. Então, ele elenca esses personagens midiáticos, religiosos, para poder fazer essas críticas. Né? Inclusive, quando eu estive com ele, nós passamos de carro frente a uma igreja, e ele fez uma crítica, olha, ele me chamava de varão, né? Olha, varão, essa igreja aqui tem não sei quantos membros, não faz absolutamente nada para a sociedade. Então, para ele, uma igreja instituição, que não abre as portas para o serviço social, ela não é uma igreja, não serve de absolutamente nada. Né? Ele me disse em off, né? Eu não estava gravando essa hora, mas ele me disse o seguinte, igreja paga imposto? Não. Então, a igreja deveria fazer muito mais do que faz para as comunidades. Penúltima coisa, não sei quanto tempo ainda falta, mas terminando aí você me avisa. A penúltima coisa é o Daciolo enquanto parlamentar. Como é que essa relação carismática se dá, né? Domínio carismático se dá agora na tentativa de demonstrar isso na instituição pública, né? Fazendo desse discurso religioso uma forma de remodelá-lo a partir das leis, porque agora é um profeta que legisla, afinal de contas. E dentro desse ambiente de Estado laico, ele disse para mim, olha, Deus não é religião. E ele falou isso também em alguns momentos em seus discursos parlamentares. A Bíblia não fala de religião. Né? Eu não sou religioso. E religião é ajudar a cuidar de órfãos e de viúvas. Então, é claro que há muitas contradições, né, em relação a essa ideia de esvaziamento da religião, dos símbolos religiosos dentro dessa esfera religiosa. Por exemplo, você tem a PEC, né, chamada PEC dos Apóstolos, onde ele tenta uma emenda constitucional, né, de dizer que todo poder emana de Deus. Foi assim a gota d'água para o pessoal exonerá-lo do partido, né, 53 votos a 1 do diretório, e aí ele foi expulso. Eu entrevistei o Chico Alencar também, e o Chico Alencar sempre disse o seguinte, olha, ele sempre se manteve distante da bancada, votava contra a direção do partido, ele sempre buscou uma autonomia muito grande dentro do partido, e sempre foi muito fundamentalista em relação aos seus discursos religiosos, no meio 5 minutos, Nelson. dos colegas parlamentares. Obrigado. Então, vou acelerando aqui. Então, a narrativa dele dentro do Congresso, né, além disso, são 3 PLs, 3 projetos de leis que contemplam diretamente a questão religiosa, que é a obrigatoriedade dos estudos bíblicos da Bíblia na escola, a proibição de disseminação, segundo ele, de ideologia de gênero nas escolas, né, com base em textos bíblicos como de Gênesis, e instituir
7 dias de oração pela nação, que seriam os 7 primeiros dias de janeiro, né? Além disso, foram 223 discursos dele no plenário da Câmara, e no cômputo geral, os temas que surgiram foram do maior para o menor, né? 133 vezes quanto à relação do macrotema, que eu chamo de religião, 124 acerca dos direitos dos trabalhadores. Esses dois estão na ponta. Depois vem a questão da segurança pública, da educação e da saúde. E os direitos dos trabalhadores, em relação aos projetos de lei, ficaram em primeiro lugar, né? No total foram 58 projetos de lei, e os direitos dos trabalhadores tiveram grande destaque, né? Foram 17 projetos de lei. Para fechar, no ano de 2018, Daciolo discursou até o mês de julho, até o meio, né? E o seu discurso trouxe elementos também importantíssimos nessa plataforma weberiana, e a narrativa teodiceia acentuada por Daciolo, até onde eu pude observar, ele parece apontar, e essa é uma discussão que eu tenho tido com a minha orientadora, a Silvia, né, para uma personalização da política, tendo como elemento-chave e como subtítulo dessa dominação carismática a religião, né? E algumas características que me levam a pensar, e aí eu concluo, né? Pelo lado da religião, você tem uma desinstitucionalização que aponta para o indivíduo desde antes da sua participação política, sua tarefa como um emissário de Deus. Até o lado da política, você tem a falta de importância dada ao partido, né? E a importância dada à própria figura, seus próprios ideais, seus próprios projetos, sua própria forma de observar o mecanismo político, né, social, econômico. Daciolo votou constantemente contra os partidos que ele fez parte, né? Inclusive, assim como Bolsonaro disse que o seu partido era o Brasil. Então, eu penso em comparar com a campanha de Bolsonaro, por exemplo, no final das contas, porque, embora a personalização da política não seja nova no Brasil, o elemento que Daciolo traria como novidade seria a sua narrativa, a sua teodiceia na esfera pública. Embora esteja presente no discurso de Bolsonaro, isso ocorre com muito mais densidade em Daciolo. E eu estava até dialogando com o Carlos Eduardo Cel, e ele chegou a trabalhar sobre a liderança carismática, o seu caráter populista, né? E que esbarra naquilo que eu pretendo desenvolver, que é uma espécie de sociologia da liderança religiosa carismática, de subtítulo personalização política. E o Lula, por exemplo, poderia se adequar a essa ideia de personalização política, mas não é reconhecido especificamente pela atuação religiosa dele. E aí, nesse caso, o meu capítulo final seria observar em que nível Daciolo se distancia, por exemplo, do Bolsonaro, né? E minha hipótese é que Bolsonaro estaria muito mais inclinado ao subtipo do populismo, uma vez que é bem sincrética a relação dele com a religião, enquanto que Daciolo traria elementos mais bem definidos em termos religiosos para essa personalização política. É isso, obrigado. Obrigado, Nelson, pela apresentação, Esther também. E, bom, acho que podemos passar para os debates, acho que aí eu não sei como podemos fazer, eu acho que 5 perguntas e passar as perguntas e depois outra rodada, pode ser assim? Posso fazer uma adendo aqui ao que eu falei antes, que claro. Acho que ficou faltando? Eu acho que também não usei meu tempo todo, se puder. Não, pode falar. Essa questão do Daciolo com o Silas Malafaia é interessante mesmo. Eu achei que isso é muito interessante para a gente pensar nessa mesa virtual aqui. Ser entre mim e o Nelson, porque eles são
dois atores carismáticos com a questão religiosa muito forte, mas eles são muito diferentes na forma de agir. Realmente, Daciolo fala isso do Malafaia, falso profeta, e da forma que o Daciolo vê a igreja ou a religião como o lugar de cuidar dos órfãos e das viúvas e dos estrangeiros, ou usando, né, essa questão bíblica, o Malafaia vai num sentido completamente oposto. Ele afirma em um dos seus livros, eu acho que é o livro mais recente dele, em que ele se chama de pastor mais polêmico do Brasil, ele afirma que Jesus não fez opção pelos pobres. Então, ele tem um comportamento completamente contrário a essa questão de que a igreja tem essa... Apesar dele gostar de enfatizar os trabalhos de ação social que a igreja dele faz e que a Associação Vitória em Cristo faz, ele gosta muito de enfatizar isso, até porque essa é uma das formas de arrecadar dinheiro, né, que ele tem. Ele precisa pedir determinadas coisas e ele precisa demonstrar que ele aplica aquilo, devolvendo à sociedade de alguma maneira. Mas ele nega a questão de que a igreja tenha essa obrigação com as viúvas e com os órfãos. Ele afirma que Jesus não fez opção pelos pobres. A teologia da prosperidade é algo muito importante para ele. É uma questão que é muito trabalhada nos programas de TV dele, nos livros dele. Ele tem uma linguagem de autoajuda, muito parecida com a autoajuda, com uma linguagem que hoje seria uma coisa meio coach, de você pode, você consegue, que é uma coisa muito própria da teologia da prosperidade também. Existem muitas aproximações entre o discurso da teologia da prosperidade e o discurso da autoajuda. E uma outra coisa que Nelson falou, importante também para a minha pesquisa, é essa demonização da política feita por políticos. A demonização dos partidos políticos tradicionais, a demonização dos políticos orgânicos, e aí entram as figuras religiosas na política sob o pretexto de renovação política com homens de Deus. Homens que realmente estão ali para fazer diferença em nome de Deus, com os preceitos de Deus, com a vontade de Deus sobre eles. Isso se deu mais fortemente a partir de 2010, da primeira eleição da Dilma, em 2010, em que Silas Malafaia foi muito atuante numa campanha contra a Dilma. Ele foi, inclusive, uma das pessoas que fez campanha para o José Serra, à época, no segundo turno, e ele é um dos grandes encorajadores de pessoas religiosas, de evangélicos, se colocarem na política de maneira ativa, participativa. É o que ele chama, ele diz que o crente tem que ser um cidadão ativo. E é o que eu chamo na minha pesquisa de crente cidadão, que é uma coisa incentivada pelo Silas Malafaia, apoiada por ele em várias campanhas. Ele apoia várias campanhas a candidaturas de deputado, vereador, prefeito, enfim, presidente. E ele tem relevância nisso, ele tem peso nisso. Ele é um homem que tem acesso a muitas pessoas através das mídias e da igreja dele, que é uma igreja que ele considera pequena, mas é uma igreja forte, a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E ele coloca bem fortemente a questão do crente cidadão, que é um conceito que eu trabalho tento trabalhar na dissertação, que é essa entrada dos supostos homens de Deus no mundo da política, dos homens de Deus no mundo das leis, no mundo secular, de alguma forma, que o crente, diferente do crente puritano, do ascetismo, lá que Weber trabalha, lá atrás, o crente precisa se colocar no mundo secular de uma forma atuante, assertiva, e isso é muito incentivado por ele, com vários candidatos da denominação dele, ou de outras denominações que ele apoia. Eu acho que era isso que eu queria acrescentar, que é importante, que
tem um link aí também com o que o Nelson falou. Eu acho que no mais, acho que agora é o Bernardo mesmo. Bom, obrigado, Esther. Perguntas a serem feitas, o Paulo César pode fazer a pergunta. Paulo, tá ouvindo? Em primeiro lugar, sim, parabéns pela exposição dos dois, são dois temas bastante interessantes, duas pesquisas muito promissoras, tanto a da Esther quanto do Nelson, né? Eu começo aqui com uma questão para a Esther, quando você falou que o Silas Malafaia não tem recebido, embora ele esteja nessa atuação política há muito tempo, ele não tem recebido tanta atenção, pelo que me parece, pelo que consta, você chegou a citar isso, nos trabalhos acadêmicos. Eu fico imaginando ele, com o ego que ele tem, imagina se ele tivesse recebido bastante atenção no meio acadêmico. Nossa Senhora, eu acho que ele não ia se conter em si. Ele já não se contém em si. Imagina se ele passa a ser estudado, enfim. Mas ele é um player importante, né? Assim, praticamente as candidaturas majoritárias, assim, agora, de um tempo para cá, não se lançam meio sem tentar um apoio, uma aproximação com ele. Então, ele é um player importante. E ele vive aí tentando pautar o debate sobre moral e etc. Porém, lá na bancada evangélica, ele não atua diretamente, mas ele tem referências, essa pauta das igrejas evangélicas, de obter subsídios, apoios, incentivos fiscais, etc., etc. Pautas não tão republicanas assim. Ele tem um interesse direto nessa questão. De alguma forma, essa pauta vai estar presente na sua pesquisa, como uma contradição ou como um elemento? Não sei. Essa é a primeira pergunta, se isso vai ser explorado. Depois, para o Nelson, quando você fala do Cabo Daciolo, você considera que ele é um player também nesse jogo político, no mesmo patamar de Silas Malafaia, de Valdomiro Santiago, de Edir Macedo, etc., esses caras que estão aí? Aí a minha pergunta, como é que justificaria? Observe que são duas trajetórias completamente diferentes. Você falou que ele era desigrejado, ele ainda é desigrejado, né? E ele começou no PSOL, e depois foi expulso do PSOL justamente pela pauta dele, que nada tem a ver com a pauta do PSOL, que é das minorias e etc. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E, de novo, parabéns aos dois, excelentes apresentações, excelentes pesquisas. Fiquei muito, muito animado, né, com o que eu ouvi de vocês. Obrigado, Paulo. Seguindo a pergunta agora da Michele, que encaminhou por escrita. Acho que no caso eu vou ler. Que ela escreveu: embora o Silas Malafaia não tenha nenhum cargo eletivo, a sua atuação política é bastante forte, como mencionou na apresentação na Esther, né, a pergunta para a Esther. Na sua análise de atuação política do Silas Malafaia, como você compreende a relação dele junto aos parlamentares da Frente Parlamentar Evangélica e junto a outros parlamentares do setor mais conservador do Congresso Nacional? Essa é a pergunta da Michele. Agora, a Silvia, que se inscreveu, que tem uma pergunta para o Esther e uma para o Nelson. Silvia. Oi, parabéns também, tanto ao Nelson quanto à Esther, né? Excelentes apresentações. E a gente tem vontade de fazer muitas perguntas, mas eu vou aqui tentar ser breve. Esther, eu queria saber um pouquinho mais do seu campo, como é que você está fazendo essa pesquisa, quais são as suas ferramentas, as suas entradas metodológicas. E também queria te sugerir, na verdade, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você apresentava, agora nessas contribuições que você apresentou, a questão da formação do Silas Malafaia, né? Porque até onde eu sei, que eu me lembro, assim, de quando a gente pesquisava essas igrejas, ele tem uma formação em psicologia, né? E talvez, pode ser uma coisa interessante olhar, você falou dos livros, né? Isso me remeteu a essa informação antiga que eu tinha do Silas Malafaia. Será que ele faz uso da chamada psicologia positiva,
né, ali na linha dos humanistas dentro do quadro da psicologia, para formular essa teologia dele do você pode, você quer dizer, ele não formula a teologia da prosperidade, mas ele está muito alinhado com isso, né? Então eu fiquei pensando qual é a vertente da psicologia que o Silas Malafaia adota, né? Adotaria, né? E, por fim, ainda no Silas Malafaia, como que as demais Assembleias de Deus, né? Porque a Assembleia de Deus, assim como o catolicismo não é um só, a Assembleia de Deus também não é uma só, né? Como é que ele é visto pelas outras vertentes da AD, né? Ele é fundador da Vitória em Cristo, e eu queria saber como é que ele transita nesse campo das Assembleias de Deus. Eu sei que ele é muito personalista, mas eu não sei se a sua pesquisa vai olhar isso. Então, seriam 3 coisas. Como é que você está fazendo o campo? Será que a formação em psicologia do Silas ajuda ele em alguma coisa na formulação da sua teologia? E, por fim, como ele é visto pelas demais denominações, pelas igrejas da Assembleias de Deus. E o Nelson, eu fiquei pensando aqui, Nelson, o que tem sido falado pelo Daciolo, como é que ele está se posicionando publicamente nesse período de pandemia? Isso está aparecendo no discurso dele? O que ele aciona, né, em todo esse debate público, né, sobre saúde, economia, trabalhadores, economia informal, desemprego? O que o Daciolo tem a dizer sobre isso? Que narrativa ele está construindo nesse cenário, né? Eu acho que isso também pode ajudar a pensar essa questão da personalização da política, né? Como a gente vem conversando, quanto ele se aproxima ou não de líderes personalistas como o Lula, como o Bolsonaro, né? O Bolsonaro mais porque o Bolsonaro também aciona o discurso religioso o tempo inteiro, mas eu concordo com você que não na intensidade do Daciolo, né? Mas em termos de personalização da política, me parece que o Bolsonaro tem essa mesma orientação. E, por fim, Nelson, já estou me estendendo, quando ele fala para você na entrevista Ore, que você vai descobrir, né, será que também não é uma maneira dele não se comprometer na crítica institucional, por mais que ele seja desigrejado, por mais que ele tenha críticas às instituições, mas ele não nomina essas igrejas que ele critica, essas instituições que ele critica? Será? É isso. Obrigado, Silvia. Agora passo a pergunta para a Bruna. Oi, gente. Perdão, pode fazer, Bernardo. Bruna. Não, pode fazer, desculpa. Boa noite, muito bom ouvir vocês. Eu queria saber uma coisa, perguntar para a Esther, né, sobre a Assembleia de Deus. Eu pesquisei na graduação e no mestrado, fora que minha família tem uma trajetória, né, dentro da Assembleia de Deus. E eu lembro, em relação à trajetória de vida e as minhas pesquisas, que existia uma aversão, né, da Assembleia de Deus em relação à questão política, né, participação política ativa. E aí o Silas, né, ele mudou o nome da igreja, mas está dentro do campo da Assembleia de Deus, né? A gente tem muitos políticos, mais políticos hoje da Assembleia de Deus, mas eu queria, só por curiosidade, saber quando que mudou, se teve alguma mudança no discurso dele, né? Nessa coisa da aversão à participação e a maior participação na vida política, né? Na coisa dos partidos e eleições e tal. É isso, obrigada. Obrigado, Bruna. Agora eu passo a última pergunta dessa rodada para o Nelson Cortes. Opa, boa noite, boa noite. Ótima fala dos dois, do Nelson e o, né, parceiro aí de grupo de pesquisa, como sempre, ótimo. Minha pergunta vai ser para a Esther. É o seguinte, Esther, eu também era lá do programa de pós-graduação em Campos, só que da geografia, da UF, de Campos. A pergunta é a seguinte, quando você, no decorrer da sua pesquisa em relação ao Silas, e aí é complicado, que eu também convivo e compreendo a fala da Bruna em relação a essa questão da Assembleia de Deus, é o seguinte, você chegou em algum momento, na pesquisa, analisar alguma estratégia territorial dele em relação à implementação de novas igrejas, se aproveitando, digamos assim, dessa participação ativa dele na política? Nelson, eu não vou perguntar, que eu pergunto no WhatsApp. Tô brincando. Vamos lá.
Tá bom, então passar a palavra para os apresentadores, Esther, Nelson. Pode ser Esther primeiro? Ok. Pode, tudo bem. Tá bom. Deixa eu começar aqui. O Paulo, primeira coisa que o Paulo falou foi sobre o ego, né, do Silas Malafaia. Realmente, e foi uma coisa que foi um erro meu tentar contar com o ego dele, porque a minha tentativa de entrevistá-lo para a minha dissertação contava muito com isso, com o ego dele. Eu pensei, esse homem tem um ego que a gente conhece, quando ele souber que eu faço uma dissertação de mestrado num programa de sociologia política sobre ele, sobre a trajetória de vida dele, ele certamente vai me conceder uma entrevista, porque é uma oportunidade dele reforçar esse ego. E não foi assim que aconteceu. Eu tive uma resposta das pessoas que fazem uma pré-seleção do que chega até ele, e a resposta de que seria encaminhado para ele, e as minhas outras tentativas foram frustradas, eu nunca consegui chegar até ele. Pode ser que seja uma questão aí mesmo, né, de quem seleciona o que vai chegar até ele ou não, e que ele nunca tenha nem ficado sabendo desses meus pedidos, mas eu nunca consegui acessar o Silas Malafaia, apesar do tamanho do ego dele. E eu não sei também se ele vai gostar muito do resultado da minha dissertação, mas aí já é outra questão. O Paulo perguntou sobre as pautas de subsídio das igrejas, né, as pautas que têm a ver com as igrejas e que não são assim tão questões tão republicanas, mas que ele se importa com elas. Ele se mete nesse meio também. Inclusive, tem uma coisa importante que aconteceu em 2019, mais do meio de 2019, que foi quando Paulo Guedes deu uma sugestão de que as igrejas poderiam ser taxadas. De alguma forma, as igrejas poderiam ser taxadas. Ele imediatamente fez uma ameaça de retirar o apoio dos evangélicos, e aí ele coloca dos evangélicos de uma forma muito ampla, como se todos os evangélicos fossem segui-lo, retirada do apoio dos evangélicos ao presidente se essa pauta fosse adiante, essa questão da taxação das igrejas. Então, ele usa a influência que ele tem, e ele tem grande influência sobre o meio protestante brasileiro, sim, especialmente pentecostal, para além da Assembleia de Deus e para além da Assembleia de Deus dele. Eu gostei da observação que o Paulo fez. Ele é um ator que não é fácil hoje você pensar numa candidatura sem pensar no apoio de Silas Malafaia, porque esse apoio é, de fato, muito relevante, e ele se coloca, sim, nessas questões, nessas pautas, porque atingiriam diretamente ele e tudo que ele faz, e ele, inclusive, ameaça de retirar apoio ao presidente, que ele tanto fez campanha, se as igrejas forem taxadas. Em relação ao que a Michele perguntou, a relação dele com os parlamentares da bancada evangélica e de outras bancadas com pautas moralistas, é uma relação bem próxima. Algumas candidaturas ele apoiou pessoalmente, alguns parlamentares são da denominação dele. Esther, só uma questão. Rapidinho, tem alguma informação de que ele tenha também atuado de alguma forma para essa questão da reabertura das igrejas agora? Olha, o que eu tenho visto nesses últimos momentos agora de pandemia e tudo mais, no começo da pandemia, logo que foi que o Brasil começou a sofrer com os primeiros casos e tudo mais, ele foi completamente contra o fechamento de igrejas, ele atuou nisso, sim. Mas ele tem, depois disso, ele recebeu uma... Ele usou uma expressão interessante que foi a neurose louca. Ele falou coisas... ele falou que eram coisas... que aquilo era uma neurose. Psicologia, né? Ele é formado. Vou chegar na questão da formação dele.
Só que ele recebeu uma enxurrada de críticas, muita gente criticou, porque os casos não pararam de crescer, as mortes não pararam de crescer no país, e ele deu uma segurada nisso. Ele chegou a dizer que para fechar a igreja dele precisaria processar e que ninguém fecharia a igreja dele. Ele teve falas muito agressivas, né? Porque ele tem um jeito agressivo de falar. Ele teve falas muito agressivas em relação a isso, mas ele recebeu muitas críticas. Então, o que eu tenho visto assim nos últimos dias é ele dando uma segurada nessa questão de militar pela reabertura de igreja, até porque hoje se tornou uma questão mais de cada cidade, né? Tem cidades que a igreja dele está aberta, tem cidade que não está, porque isso aí depende de como cada cidade tá agindo com a pandemia. As cidades e os estados estão tendo essa autonomia, né, para gerir como vai ser a crise. Aqui em Campos, por exemplo, onde eu estou, as igrejas não estão podendo abrir, elas estão fechadas há bastante tempo já. Em Itaperuna, que é a minha cidade natal, as igrejas estão abertas. Então, Itaperuna fica 1 hora daqui. Então, é uma coisa que, né, as cidades estão tendo essa questão. Então, ele também deu uma recuada, porque ele viu o número de casos crescer muito e as críticas crescerem muito também. Na relação... Sobre essa... Oi? Oi, Michele, eu queria só fazer uma consideração sobre essa questão das igrejas reabrirem, né, na pandemia. Houve uma atuação bem forte da Frente Parlamentar Evangélica, né, nesse caso. Então, só respondendo a pergunta, né, do colega que fez, a frente, lógico que o Silas Malafaia, né, ele atuou, assim, é uma liderança carismática, né, política, ele atuou também, né, para isso, mas com relação à legislação que permitiu que os templos mantivessem abertos, né, sem aglomerações, né, sem reuniões de cultos, mas que eles estivessem abertos com suas atividades para atender as pessoas que necessitassem de algum apoio espiritual, foi uma atuação, mobilização da Frente Parlamentar Evangélica, inclusive no decreto presidencial de 22 de março, que colocou as atividades religiosas como atividades essenciais, assim como as lotéricas, né? Aí só um adendo, né? Eu não estou assim tão conectada à atuação da bancada nesse momento agora, mas o Silas teve sim essa postura bastante agressiva no começo. Ele falou coisas bastante agressivas no começo, mas agora ele tem sido mais contido no que ele tem dito, até porque os casos têm aumentado muito, as mortes têm aumentado, fica uma questão difícil para se justificar. A relação dele com os parlamentares, Michele, que foi você que fez a pergunta, é bem estreita. Ele tem irmão parlamentar, ele tem outros familiares parlamentares, ele tem uma relação bastante estreita e eles atuam de uma forma bastante coordenada. Como o Paulo disse anteriormente, é muito difícil você querer lançar alguma coisa, algum ator evangélico se lançar com essas questões, dessas pautas moralistas baseadas na Bíblia, sem apoio de Silas Malafaia no Brasil hoje. Então, eles têm, sim, uma relação estreita. Em relação ao que a professora Silvia pontuou, professora, todos os professores que analisaram o meu trabalho até hoje fizeram a mesma questão. Como você faz isso? A metodologia, né? Como que é feito esse trabalho de pesquisar o Silas Malafaia, como que é feito o campo. A minha pesquisa tem sido teórica, eu não fiz campo, não participei dos cultos da igreja dele. A minha pesquisa, ela é mesmo sobre a trajetória dele, através do que ele produziu sobre ele mesmo, com os livros publicados, com alguns sermões que são mais importantes, sobre as entrevistas que ele deu para as grandes mídias, como o programa de Frente com Gabi, que foi, acho que, um grande divisor de águas ali
nos anos 2010 ou 2011, se eu não me engano, que ele deu essa entrevista para De Frente com o Gabi, para apresentar Silas Malafaia ao resto do país que ainda não conhecia, fora do campo do protestantismo pentecostal, e o meu trabalho é mesmo revisando literatura de quem já produziu sobre ele, revisando o que ele mesmo produz sobre ele e o que as mídias dizem sobre ele. É um trabalho mesmo de narrativa de trajetória. Eu trabalho com a noção de trajetória do Bourdieu, e aí eu tento construir a dissertação a partir disso. Sobre a formação dele, ele é formado em teologia e em psicologia. Ele fez psicologia mais tarde já, ele e a esposa fizeram juntos, e até onde me consta, ele não tem nenhuma linha de psicologia que ele siga. A psicologia positiva, essa psicologia, né, que se aproxima muito da autoajuda, me parece ser, sim, uma linha que ele seguiria se ele atuasse como psicólogo, mas ele não atua como psicólogo, apesar dele falar como psicólogo em vários momentos. No programa De Frente com o Gabi, por exemplo, nas questões moralistas que ele coloca, de homossexualidade, entre outras questões, ele se reivindica psicólogo nesses momentos. Ele é convidado à Câmara dos Deputados para falar enquanto psicólogo, mas ele nunca atuou como psicólogo clínico, ele não tem essa atuação. O CRP recebeu muitas denúncias em relação a ele. Ele não tem CRP, ele já chegou a ter uma época, inclusive para tentar se validar, né, nesses campos enquanto profissional da psicologia, mas o CRP acho que cassou o registro dele mais ou menos nessa época aí também do programa De Frente com o Gabi, e da época que ele começou a usar a Marcha para Jesus para atacar a PL 122, que é do casamento igualitário. Ele usou a Marcha para Jesus ainda usa, né? Mas ele começou mais ou menos em 2012 a usar a Marcha para Jesus para fazer uma militância contra o casamento igualitário. Então, o CRP recebeu várias denúncias e tirou o registro dele. Ele não tem registro de psicólogo, mas ele tem, sim, essa formação. As demais Assembleias de Deus que aderiram à teologia da prosperidade, como ele, e que se afastam muito do que a Assembleia de Deus, originária lá de 1911, que chegou no Brasil em 1911, fazia, elas têm uma aceitação muito boa a Silas Malafaia. Silas Malafaia circula muito bem em outras Assembleias de Deus. O filho dele é presidente de uma outra Assembleia de Deus, que fica em Jacarepaguá, que era a mesma Assembleia de Deus que o pai dele era pastor. Quem herdou a igreja do pai dele foi um dos filhos dele, como ele herdou do sogro. Então, ele tem uma boa circulação em algumas vertentes da Assembleia de Deus. Como a professora Silvia disse, a Assembleia de Deus é uma gama de coisas muito distintas, né? Não é uma coisa só. Ele já teve problemas, em vários momentos da vida ele teve problemas com a Associação das Assembleias de Deus. Ele chegou a ser tesoureiro da Associação das Assembleias de Deus, e ele teve vários problemas, ele teve muitas brigas ali, e ele disse que as finanças da Assembleia de Deus, da instituição Assembleia de Deus, eram uma coisa terrível, vergonhosa, e ele se afastou disso porque ele é um homem que não se meteria com coisas vergonhosas como segundo ele, eram as finanças da Assembleia de Deus. A Bruna falou sobre a aversão da Assembleia de Deus à política. Isso remete à história da Assembleia de Deus, né? Tem que contextualizar isso. A Assembleia de Deus, ela chegou no Brasil em 1911 com missionários suecos, e abriram a primeira filial em Belém do Pará. E era, de fato, uma igreja que tinha completa aversão pela vida pública,
por qualquer questão que envolvesse a vida pública. Era uma denominação que não era adepta à formação teológica. Eles eram avessos à formação teológica e eram avessos também à mistura da vida do crente com o mundo. Eles rejeitavam tudo que era mundano. Porque esses missionários suecos, eles vieram de uma realidade da igreja luterana, na Suécia. Então, eles rejeitavam esse poder da igreja estatal, digamos assim, e eles não achavam que precisava de uma formação específica para ser um homem de Deus, para ser um missionário, para ser um propagador da palavra, e eles rejeitavam isso. Durante o passar dos anos, a Assembleia de Deus foi se espalhando pelo país, né? Nos anos 50 e 60, ela teve bastante crescimento no Brasil, e aí começaram a surgir diferentes vertentes da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus deixou de ser uma coisa só. Ainda nos anos 50 e 60, com bastante ascetismo, os crentes assembleianos não podiam usar barba, os homens assembleianos não podiam usar bermuda, as mulheres assembleianas não podiam usar calça, que eles chamam de vestes masculinas, os homens assembleianos não podiam usar chapéu, por exemplo, e não se envolver com nada que fosse mundano. O ascetismo era muito forte. Mas com a ascensão do neopentecostalismo, né, da teologia da prosperidade nos anos 70, há algumas denominações ali dentro da Assembleia de Deus, algumas vertentes da Assembleia de Deus, elas se aproximam mais da teologia da prosperidade e elas afrouxam essa questão de usos e costumes. Os usos e costumes deixam de ser assim tão rígidos e eles passam a circular em meios que também são meios seculares, né? O Silas Malafaia começa a atuação dele nos anos 80, a atuação política dele nos anos 80, como eu disse ainda na Assembleia Constituinte. Ele se forma em teologia, ainda bem jovem. O pai dele também fez teologia. O pai dele é um dos precursores na Assembleia de Deus, no estado do Rio de Janeiro, a estudar teologia, porque ele achava necessário formação acadêmica para ser um pregador da palavra. Então, ele e o pai dele tiveram essa formação que não é normal, não era comum nas Assembleias de Deus nos anos 70, isso não era comum. Eles tiveram essa formação, o pai dele prezava, o pai dele era um ex-militar, prezava por essa formação. Então, a figura dele, do sogro e do pai, tem um papel importante aí também nesse desvencilhamento do ascetismo forte que existia na Assembleia de Deus, muito forte que existia na Assembleia de Deus. Ainda existem algumas vertentes, mas eu acho que são minoria hoje. Os usos e costumes já são bastante ajustados à sociedade secular. Mulheres usam calça comprida, homens usam bermuda, podem usar barba se quiserem, e atuam no mundo secular de forma ampla. A Assembleia de Deus ascética, da forma que ela chegou no Brasil, e avessa às coisas seculares, é difícil de encontrar hoje. E o Nelson, o charado Nelson aqui, me perguntou sobre a territorialização da implementação das igrejas. Eu imagino que o geógrafo pense logo nessa questão. Eu não pensei, Nelson, nessa questão na minha dissertação, não. A territorialização é um conceito aí que eu não trabalhei na minha pesquisa. Seria dar uma ampliada aí bem grande na pesquisa, e eu acho que eu nem tenho capital para isso, para entrar nessa questão da territorialização. É um conceito que eu não domino, de fato. Acho que é isso, gente, que eu tinha para responder. Gente, obrigado. Pode falar, Bruna. Desculpa te interromper. É só para lembrar que a gente vai encerrar a nossa reunião. A sala costuma durar 1h30. Então, quem for responder, para encurtar um cadinho a resposta, tá bom? Desculpa, obrigada. Tá. Ok, você breve. Nelson. Desculpa. Você breve aqui, respondendo ao Paulo,
No primeiro capítulo eu já abordo essa questão que não tem condições de a gente igualar esses personagens, porque a categoria weberiana de profeta se encaixa mais no personagem Daciolo, né? E o que se enquadra mais nesses outros personagens que você citou, como Macedo, Malafaia, enfim, eles estão mais no enquadramento sacerdotal, ligados à instituição, à estrutura, enfim. Não existe a mesma conotação religiosa. E tomando emprestado até mesmo a Mafra, com a categoria perseguição, que também existe na trajetória do profeta emissário, né? E em várias vezes o Daciolo vai dizer: estou sendo perseguido, e tentando traduzir isso de maneira religiosa e legitimar, inclusive, a sua posição. Né? Ele está sendo perseguido, e por várias vezes ele diz: olha, não toquem no ungido de Deus. Né? Há um momento no parlamento que ele está discursando, e ele chega a dizer: se eu estou falando mentira, suba aqui do meu lado e diga que eu estou falando mentira para ver o que acontece. Ou seja, existe um discurso também extremamente pesado em relação àqueles que antagonizam ao seu posicionamento. Né? E aí a Cláudia Mafra vai dizer o seguinte: a categoria da perseguição, usada para esses sacerdotes, né, está muito mais ligada à ideia de charlatanismo, de curandeirismo e de estelionato, diferentemente das questões trabalhadas no Cabo Daciolo. Uma outra questão também que diferencia é o surgimento dele, o surgimento de um profeta nessa categoria, tanto para o Weber quanto o Bourdieu e tantos outros nessa linha dirão que acontece no ambiente de crise. E é justamente isso que vai acontecer. Né? Em relação ao PSOL, você diz que o pessoal das minorias, e aí ele sai, mas ele não sai por se opor a essa pauta das minorias do PSOL. Né? Inclusive, o Chico Alencar chega a dizer na entrevista que ele concedeu para mim o seguinte: olha, nós convidamos o Daciolo para participar por causa do engajamento e a luta social que ele tinha. Ou seja, era uma espécie de propaganda. Né? E, na verdade, eles não chegaram a apostar tanto no Daciolo, acharam que ele não iria vencer, mas ia trazer mais votos mesmo para o partido. Né? Ele não teve tempo de televisão, não teve assim o partido não inclinou um valor simbólico importante para a sua campanha, enfim. Então, o que fez com que ele fosse expulso foi a postura religiosa dele, sobretudo. Não é à toa que, durante alguns discursos, ele diz: para que serve a letra L do PSOL? Não é liberdade? Então eu também tenho que ter liberdade de me expressar religiosamente. Né? E é curioso porque essa questão das minorias, né, dos trabalhadores, enfim, foi feita uma pesquisa pelo Datafolha em 2017 entre as opiniões dos evangélicos e a opinião dos parlamentares evangélicos, sobretudo a Frente Parlamentar Evangélica, que ele fez parte no início e logo depois saiu fazendo julgamentos duríssimos em relação à corrupção e aos falsos profetas que lá existiam. Né? E é curioso porque Daciolo se aproxima muito mais dos evangélicos eleitores do que da opinião dos parlamentares evangélicos, que são inclinadas muito mais às questões morais, comportamentais, de economia liberal, do que os evangélicos eleitores entrevistados nessa pesquisa. Né? E aí, para fechar a questão da professora Silvia, né, em relação a esse momento da pandemia, curiosamente veio à tona uma fala dele de 2018, em que ele teria profetizado que isso aconteceria. E aí eu leio uma frase: eles precisam destruir e matar. Eles quem?
a nova ordem mundial, né? Essa gente precisa destruir e matar, assim é, isso não é de agora, isso ele dizendo em 2018, são ciclos da humanidade. Quando eu falo de uma morte de massa que está por vir, eu estou falando de um final de ciclo de 70. Em 70 anos isso acontece. Bom, ele também vai dizer que já existe um protocolo chamado Protocolo Cabo de Guerra, que foi desenvolvido por uma doutora chamada Eunara, da USP, onde foi testado vários pacientes, e nesse protocolo várias pessoas foram curadas, né? E também diz o seguinte, dentro desse cenário, o governo Bolsonaro está sob maldição, né? Então, no início ele começou a ir de madrugada para as ruas do Rio de Janeiro, lá no bairro dele, também chegou a se aproximar de algumas favelas, dizendo que o que curaria, o que exterminaria de vez isso, seria a oração e o jejum. Fazendo também condenações à política econômica do Paulo Guedes, associada aos Estados Unidos, que tem uma grande crítica do Daciolo em relação a isso, aos Estados Unidos, né, a questão econômica, né? Então, quem traz a diretriz nesse momento é o Cabo Daciolo. Ele tem se manifestado em alguns vídeos já, desde que a Covid apareceu aqui no Brasil, dizendo, olha, eu vou viajar por algumas cidades do país, vou conversar com alguns governadores, alguns políticos, para que a gente comece a tomar algumas providências em relação a isso. O Guedes, essa gente toda é envolvida com maçonaria, e a maçonaria, para ele, está submetida ao poder dos demônios, né? E aí, em relação ao Bolsonaro, que, na minha visão, não traz exclusividade, né, para a sua pessoa no discurso dele, isso acontece muito mais em relação aos seguidores, né? O Daciolo consegue, na minha percepção, né? Porque os outros não têm esse poder, mas ele tem. Poder de quê? De expulsar o demônio, de trazer às pessoas a visão a respeito da cura, até mesmo no campo religioso, no campo da ciência. Ele tenta fazer esse diálogo, essa construção, né? E aí, para poder fechar essa diferença entre Daciolo e o Bolsonaro, né? Ele sempre disse, eu vou ser presidente do país porque Deus me escolheu para ser presidente. E eu estou profetizando isso. E aí eu perguntei para ele, mas Daciolo, você não ganhou. Quem ganhou foi o Bolsonaro. Deus escolheu o Bolsonaro? E ele me respondeu, Deus permitiu. Ponto. É isso. Silas Malafaia, eu diria que Deus escolhe as coisas torpes para confundir as coisas. As coisas, como que ele disse mesmo naquele dia? Deus escolhe as coisas loucas para confundir as coisas sãs. Foi esse o discurso dele ao lado do Bolsonaro no dia da vitória. Bom, obrigado, Nelson, obrigado, Esther. Gente, vamos tentar ser breve, porque eu acho que a gente tem pouquíssimo tempo. Tem mais duas perguntas, uma do Paulo Cassiano e a outra do Adeilton. Adeilton, se puder sintetizar a sua pergunta, por favor. Para a gente ser breve. E se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu acho que a conexão do Adeilton caiu. Apareceu aqui que ele saiu. Paulo? Posso fazer? Sim, se pudesse ser breve, por favor. Ok, vou tentar. Queria perguntar ao Nelson a respeito do Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo, vocês me ouvem bem aí? Sim. Sim. O Cabo Daciolo parece ser uma figura meio freelance. Ele não, no contexto político, né? Ele não se enquadrou bem dentro das regras de uma determinada agremiação, né? Você mesmo pontuou aí
a certa autonomia que ele reivindicava no contexto lá do Congresso Nacional em relação à ideologia do PSOL. Ele também não é uma figura ligada a uma denominação evangélica específica, você também muito bem pontuou, e ele é um desigrejado, né? Ele não é apadrinhado por uma grande liderança, e ele incorpora um discurso na candidatura dele à presidência da República um tanto exótica para o consumo da massa de eleitores, né? As pessoas não levavam o Daciolo muito a sério. O Daciolo virou meme com glória a Deus e etc. Diante disso tudo, dessas dificuldades que eu enxergo em enquadrar o Daciolo dentro desse panorama formal da política brasileira, como você enxerga, Nelson, ou como você prevê o futuro político eleitoral do Daciolo? Obrigado. Eu posso responder agora em uma linha. Tá, pode ser. Só se eu fosse profeta. Não, eu acho que não dá para prever, né? A sociologia não prevê, né? Eu acho que o que dá para fazer é analisar a partir do que ele diz ser, né? Mas não dá para prever. Ele seria, ano passado, presidente do PRONA. Desistiu. Ele tem dificuldades em relação à instituição, muita dificuldade. Dá para vir agora como prefeito do Rio de Janeiro. Então, seria governador antes de ser candidato à presidência. Então, ele muda de decisões muito rapidamente. Então, não dá para prever. No meu estalo aqui, pelo que eu já estudei sobre ele, né, não dá para prevê-lo. Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Tem uma pergunta aqui do Adeilton. Ele saiu da sala, não foi isso? Pelo que eu entendi, a conexão dele caiu. Tá, não sei se eu posso ler a pergunta, se a gente está com tempo para isso. Eu acho que a gente não está com tempo, não. Acho que tem 3 minutos para 9h30. Bem, não sei, né? Não, a Tá. gente pode, desculpa, Bernardo, a gente pode estender um pouquinho para dar para responder essa pergunta e finalizar a reunião, a sala, né? Vou ler a pergunta aqui rápido, né, que o surgimento dos líderes carismáticos como Silas, sacerdote, e o cabo profeta são produtos da sociedade? Uma pergunta. A construção no Bolsonaro pelo Silas poderia se relacionar com a fabricação do rei de Peter Burke ou os reis taumaturgos de Mark Bloch? Posso falar? Pode. Como socióloga, eu acredito que é produto da sociedade, sim, né? Eu acho que... Não sei se Nelson, enquanto teólogo, vai ter outra resposta, mas Nelson está muito sociólogo também, então acho que não. Eu acho que a comparação com o rei taumatúrgico é interessante, sim, porque é aquele que se espera dele, né? Se espera que ele tenha a resposta, se espera que ele tenha essa conexão com o sobrenatural diferenciado dos demais, espera-se que ele seja o enviado. Então, o papel do profeta, que a teologia da prosperidade e que o pentecostalismo, não a teologia da prosperidade, me corrigindo, o pentecostalismo traz de volta esse papel do profeta, que a reforma protestante dá uma rompida com ele, e o pentecostalismo traz de volta, eu acredito que é possível, sim, fazer um paralelo com o rei taumatúrgico, sim. Na minha visão, é possível fazer, inclusive daria um paper interessante. Agora você, Nelson. Não, eu tô na sua linha aí, tá bom? Acho que a palavra foi mais dirigida aí para você aí, nesse caso. Tá bom, obrigado. Mais algum comentário?
Eu Bernardo, quero eu quero só agradecer, gente. agradecer, tá? Por essa oportunidade aí. Como dizem os assembleianos, eu quero agradecer a oportunidade. Em nome de Jesus. Eu acho que esse espaço é bom para nós pesquisadores, não só para poder apresentar, né, as nossas pesquisas, mas como uma forma de desafogar um pouco também esse período, né? Então, quero agradecer ao nosso grupo de pesquisa e a todos os colegas que têm nos dado essa força aqui nesse período, agradecer muito a Esther, ao Bernardo, que fizeram parte dessa composição aqui, que é sempre um fôlego a mais. Obrigado vocês. Obrigado. E parabéns aos dois, né? Eu agradeço muito o convite. Provavelmente foi Nelson que sugeriu o meu nome para esse convite surgir. Primeiro eu agradeço a ele, então, e agradeço às demais pessoas que acataram o convite com o meu nome. Agradeço todo mundo que ficou aqui essa 1h30 assistindo. Esse momento é muito, muito especial para mim, muito importante, porque a gente está cada um no seu canto, né? Cada um no seu quadrado. Eu, particularmente, estou sozinha aqui em Campos, e ter esse momento de troca sobre o que é tão caro para mim, que é a minha pesquisa, é empolgante, é de renovar o fôlego. E eu queria agradecer também, porque pela primeira vez os meus pais estão podendo assistir a minha me assistir falando sobre a minha pesquisa de mestrado. Como nós moramos em cidades diferentes, eles nunca tinham tido a oportunidade de me ouvir falar sobre a minha pesquisa de mestrado. Meu pai não pôde nem vir na minha defesa de monografia porque ele estava trabalhando. Então, eu queria agradecer também porque estão me dando a oportunidade de meu pai, minha mãe, minha família estarem hoje me assistindo falar sobre algo tão importante para mim e algo em que eles me apoiam tanto, que eles estão sempre aqui me fortalecendo em tudo, me dando as oportunidades que eles não tiveram. Então, obrigada a todo mundo, agradeço a rica oportunidade. Como disse a minha amiga Malu, que me lembrou que não é apenas agradeço a oportunidade, Nelson. Na Assembleia de Deus, você agradece a rica oportunidade. Eu agradeço a todos vocês que ficaram assistindo e principalmente a quem me convidou, gente. Muito obrigada. Obrigado, Esther. Obrigado, Nelson. Acho que podemos encerrar. Se tem mais alguém para ter algum comentário. Rapidamente também agradecer a todos que ficaram até agora. Eu, infelizmente, já entrei várias vezes, a minha câmera diz que eu não posso mais abrir, porque tem vários aplicativos abertos, enfim, só não tenho aplicativos abertos, mas diz isso, então eu não consigo abrir a câmera, já tentei, já saí da sala, voltei várias vezes, mas de fato agradecer ao Nelson, a Esther, agradecer aos participantes, acho que de fato a gente confirma isso, é um momento muito rico de troca. Acho que os insights que a gente vai tendo a partir das exposições, com certeza ficam ali no nosso HD, e depois a gente vai acioná-los, né, em algum momento das nossas pesquisas individuais. Então, de fato, obrigada, Bernardo, também, pela disponibilidade de mediação aqui do grupo. Esther, saiba que você não está sozinha. E vamos trocando. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite, boa semana. Bom, boa noite, então, gente, muito obrigado.